Olá, turma! Vamos para mais uma aula de Geografia. Vocês vão abrir o livro de vocês na página 8, né? O tópico é o surgimento da vida. Nós vamos entender como se deu o processo de formação da Terra e como surgiu os primeiros seres vivos. A temática sobre a origem da vida é um dos assuntos que mais desperta curiosidade nas pessoas. As pessoas sempre se perguntam, né? Será que a primeira forma de vida surgiu em nosso planeta ou chegou aqui após ser formada? Será que a vida ela foi criada por ação divina? A Terra primitiva, ela possuía condições necessárias para a formação da vida? Essas são várias as hipóteses que tentam explicar como a vida surgiu, né? Então a gente vai ter várias hipóteses. Temos a do criacionismo, nós vamos ter a panspermia, podemos também citar a hipótese de Oparin. Geralmente essas hipóteses vocês discutem mais na disciplina de ciências, certo? Aqui nós vamos debater sobre a questão da formação geológica da Terra, certo? De como a Terra ela se transformou ao longo de bilhões de anos. No material de vocês, né, aqui nós vamos destacar que após o surgimento do planeta Terra, muito tempo se passou até que surgissem as primeiras formas de vida. Os cientistas eles acreditavam que a vida tenha surgido em meio a um caldo, parecido com uma sopa quente. Nesse caldo, as substâncias químicas teriam se misturado e reagido de modo a formar diversos compostos, até que um deles deu origem aos primeiros seres vivos que se diferenciavam por conseguir se reproduzir. E esses seres teriam sofrido constantes modificações na estrutura e a capacidade de se reproduzirem teria feito com que gerasse um maior número de descendentes. Assim, milhões de anos se passaram para que tivéssemos na Terra grande variedade de seres vivos. Ou seja, esses seres vivos eles foram evoluindo ao longo do tempo, que um dos grandes debatedores dessa temática do evolucionismo é Darwin, né? Darwin defendia o evolucionismo, né? Ele afirmava que os seres vivos eles foram evoluindo e se adaptando até chegar ao ponto que estão hoje. Ele fala que nós surgimos de um ancestral comum universal há bilhões de anos e essa teoria ela é muito aceita atualmente no meio científico. Para facilitar o nosso estudo, né, criaram uma distinção de tempo, né, entre o tempo geológico e o tempo histórico, que eu coloquei aqui embaixo, né? Ambos são considerados eventos diferentes e eles possuem estudos diferentes. Por isso, eles são medidos em escala diferente, né? Até coloquei aqui embaixo para vocês a questão da escala de tempo. Enquanto o tempo geológico ele refere-se à história da Terra e seus acontecimentos mais importantes, o tempo histórico refere-se ao surgimento do homem no planeta e suas conquistas mais importantes, portanto, épocas e períodos diferentes. Claro que se por se tratar de objetos diferentes, as escalas de medida de ambos são diferentes, né? No caso, o tempo geológico, estamos referindo à Terra como o planeta de aproximadamente 4,6 bilhões de anos. O surgimento do homem é mais recente do que o surgimento da Terra. Aqui nesse slide eu coloquei uma tabela que eu retirei do material de vocês, em que nós vamos ter os acontecimentos mais importantes da história da Terra. Foram criados as eras geológicas, né, onde cada evento importante que aconteceu na Terra, como o aparecimento dos vegetais, ou mesmo o surgimento do homem, por exemplo, marca uma era. Com isso, fica mais fácil de estudar a história da Terra, sua formação e sua transformação ao longo dos milhões e bilhões de anos de sua existência. As eras geológicas elas estão divididas em 4. Vocês vão começar a sempre ler de baixo para cima, que é do período mais antigo ao período mais recente. Pré-cambriano, paleozoica, mesozoica e cenozoica. Dentro dessas eras, nós vamos encontrar alguns períodos, né, que vai apresentar características diferentes.
Por exemplo, vamos aqui para o pré-cambriano. O pré-cambriano é a era mais antiga. Aí nós vamos ter dois períodos aqui no pré-cambriano, o azoico e o proterozoico. No período azoico, aqui nós vamos ter destaque um período em que não existia vida na Terra, né? Aqui vai ter o resfriamento e a formação das primeiras rochas. Lá no período do proterozoico, vamos ter alguns eventos marcantes, que é a formação da atmosfera, as chuvas fortes vão formar os oceanos e nós vamos ter intensa atividade vulcânica, que aí nós vamos originar grandes montanhas, que são as montanhas mais antigas, certo? Após esse período pré-cambriano, nós vamos para o Paleozoica, que quer dizer vida antiga. Nesse período paleozoico, vai ter o surgimento da vida nos oceanos. Aqui nesse período nós tínhamos a Pangeia, que era a única massa continental existente na Terra, e aparecem as primeiras espécies de vegetais. Já na era Mesozoica, que é vida intermediária entre as eras, nós vamos ter o desenvolvimento de vegetação de grande porte. Aqui nós vamos ter o surgimento dos dinossauros e vamos ter a divisão das primeiras massas continentais, ou seja, os continentes passam a se fragmentar. E nós vamos ter a formação das ilhas oceânicas brasileiras, que é Fernando de Noronha, Penedo, São Paulo. Já no período Cenozoico, que é a era mais recente, ela vai ser dividida em dois períodos, o período terciário e o período quaternário. No período terciário, nós vamos ter o desaparecimento dos dinossauros, a extinção dos dinossauros, o surgimento dos primeiros primatas, os continentes começam a assumir os atuais contornos e nós vamos ter a formação das grandes cadeias montanhosas, os Alpes, os Andes, o Himalaia, que essas cadeias montanhosas elas vão se formar a partir do choque de duas placas tectônicas, que é um assunto da próxima aula. Já o período quaternário, que é o período mais recente dentro dessa era, nós vamos ter os continentes, eles vão ter o contorno atual e vai ter o aparecimento do ser humano. Aí aqui nós vamos começar o período histórico da humanidade na Terra. Agora, meus amores, vocês vão realizar as atividades propostas. Vocês vão responder a página 9, essa página que eu recortei aqui, vocês vão responder o desafio também e o continue aprendendo das atividades 1 a 3, certo? Qualquer dúvida, pode me enviar uma mensagem e até a próxima aula.